Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges, de Belo Horizonte, e te convido a nos acompanhar no canal do YouTube, visualizar, curtir, compartilhar as nossas reflexões diárias do Evangelho, ao mesmo tempo que convidar também seus familiares e amigos a frequentarem a Capela Santa Edviges na rua Conceição Chacon Magalhães, número 86, no bairro São João Batista, em Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só poderá fazer depois de saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Será marcado com um pecado que permanecerá para a eternidade. Esta, caríssimos irmãos e irmãs, é a forma com que Jesus finaliza essa chamada de atenção daqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, lançavam uma campanha muito forte de difamação contra Jesus e contra o seu projeto de salvação, contra o seu projeto de reino. De fato, é inadmissível aceitar como que a dureza do coração humana é capaz de levar as pessoas, sobretudo porque o Evangelho nos diz que tratavam-se de pessoas entendidas, eram os doutores da lei, eram os maiores estudiosos de tudo que se sabia e que se tinha registro sobre a ação de Deus junto ao seu povo, junto à humanidade. Por assim dizer, deveriam ser os primeiros a compreender que a bondade em pessoa, que a santidade em si e que as palavras e ações de nosso Senhor Jesus Cristo falavam por si mesmas e davam a sua identidade de filho de Deus. Por isso, quando tentam desmerecer a sua presença, marcando com este adjetivo tão forte, né, de dizer que a sua ação, a sua palavra, a sua presença era por pacto com o maligno, estes doutores da lei, estes homens entendidos, não atacavam apenas o Jesus humano, não atacava apenas Jesus e os seus apóstolos que trabalhavam, que disseminavam os valores do reino. Eles atacam o próprio Deus. Eles atacam o próprio projeto de Deus. Ou seja, pela sua ação maliciosa de pretenderem desqualificar a atividade de Jesus, eles afetam a própria Trindade Santa. E, por assim dizer, pecam contra o Espírito Santo, porque visualizam na ação de Jesus, que é própria ação do Espírito, e eles apontam como sendo ação do maligno, baseado em pacto com o maligno. Na nossa consciência cristã e pela fé que professamos, nós compreendemos exatamente o contrário do que esses doutores da lei dizem. Para nós, Jesus Cristo é exatamente este que
entra com a força do poder de Deus, com a força do poder do Espírito Santo e arranca, destrói, elimina toda força maligna, toda força do mal, todo sinal de representação do maligno que esteja presente nos ambientes e na vida das pessoas. Nós ouvir estas palavras, ouvir estes trechos do Evangelho terminam mexendo com o íntimo do nosso coração, porque nós amamos a Cristo e nós o temos exatamente como o nosso Salvador, aquele que traz o mais perto possível de nós a presença do Espírito Santo e que continua nos curando, continua nos salvando, continua nos resgatando para Deus, continua limpando a nossa casa, limpando a nossa vida, limpando a nossa história, tirando tudo aquilo que mancha a nossa existência e no lugar trazendo a valiosa presença do próprio Deus, a valiosa força do Espírito Santo, a valiosa presença do Pai. Este evangelho de hoje ele é uma provocação também para nós que muitas vezes colocamos em segundo plano a própria presença de Jesus. Às vezes não somos tão abusados e ousados de dar esta identidade totalmente contrária, mas muitas vezes também não damos a atenção devida à presença de Jesus em nós. Então, que nós possamos, abertos à sua presença e acolhedores da sua ação, combatermos toda forma de blasfêmia, difamação e desqualificação que porventura viermos a assistir ou ouvir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus Pai de amor e de bondade, abençoe a minha vida para que eu possa absorver tudo de bom que o teu Cristo vem me oferecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.